Sejam todos bem-vindos a este canal. Fiquem à vontade na seção dos comentários e caso gostem do conteúdo, peço que se inscrevam e deixem aquele like. Para compreendermos o momento político que estamos vivendo, precisamos reviver o contexto político e social do Brasil ao longo dos anos. Vivemos um período de revolta e polarização política. Como chegamos neste estágio? Será que isto é algo novo na nossa história? Primeiramente precisamos retomar as nossas origens. O descobrimento do Brasil ocorreu no século XVI. Portugal estava em plena expansão do seu território. Muitas terras foram conquistadas, principalmente na África e Índia. O poderio bélico português e sua frota marítima estavam entre os maiores e mais temidos do mundo. Neste período os três maiores impérios da Europa eram o britânico, espanhol e português. Diante deste cenário, os europeus decidiram quebrar barreiras geográficas e se jogaram ao mar. Os espanhóis descobriram a América, mais especificamente na região das Bahamas no ano de 1492. Logo em seguida, foi a vez dos portugueses buscarem novas rotas marítimas, chegando ao Brasil em 1500. Nesta fase, Portugal decidiu colonizar outras regiões do mundo para tomar seus recursos naturais e expandir seu território. Atracando naquele que, futuramente, seria o Nordeste do Brasil, os exploradores portugueses se depararam com uma riqueza natural absurda, principalmente com o pau-brasil, cana-de-açúcar e ouro. Este foi o período da criação das colônias no Brasil. A força militar dos portugueses era tanta naquela época que conseguiram repelir tentativas de invasão do Brasil pelos holandeses e franceses. Era só fartura e abundância. Só que nada dura para sempre. No início do século XVIII, os espanhóis estavam em guerra com os britânicos, mas a partir da segunda metade do século, os portugueses viraram alvo dos impérios francês e espanhol. Os franceses passaram por uma grande revolução e o poder foi tomado por Napoleão Bonaparte, dando início ao projeto de domínio e expansão territorial da França. Um conflito se instaurou quando os franceses decidiram atacar os portugueses, visto que estes possuíam muitas colônias pelo mundo. Mas o que isto impacta no Brasil? Em tudo. No ano de 1808 a corte portuguesa veio para o Brasil fugindo das tropas francesas de Napoleão Bonaparte e se estabeleceu no Rio de Janeiro. Dali em diante foi só tragédia. A família real portuguesa ficou morando e aproveitando o Brasil por alguns anos enquanto a chapa estava quente em Portugal. Coincidentemente, o Brasil foi declarado independente de Portugal, bem no período que nossos descobridores estavam prestes a serem dominados pelos franceses. Declarada nossa independência, momento de glória e de muita comemoração nos dias atuais, contém ironia, foi nomeado o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. Um pequeno detalhe pouco lembrado foi que a nomeação do nosso nobre imperador só ocorreu porque os portugueses tiveram que fugir do seu país e estavam prestes a perdê-lo. Até então, o Brasil era somente uma mina de ouro, literalmente, uma colônia que gerava muitos recursos para os portugueses. No ano de 1831 nosso excelentíssimo imperador se declarou rei de Portugal e voltou para seu país de origem, com uma grande parte da corte que aqui estava, renunciando ao posto no Brasil e deixando para trás seu filho de 4 anos. A partir daqui começou nossa história política oficial. Do ano de 1831 até 1840 nós fomos governados por regências. Mas o que foram as regências? Eram grupos de políticos que governavam o Brasil, parece até familiar com os dias atuais. Para nossa surpresa, as primeiras medidas dos regentes foi instituir cargos de ministros, anistiar criminosos políticos e afastar tropas estrangeiras, afinal agora éramos um país independente e sério, ou não. Nos livros de história este período foi definido como de muita agitação política e social. Alguma semelhança com os dias atuais? Políticos no poder, instabilidade política e social. Deve ser só coincidência. Estamos falando do início do século XIX. Para surpresa de 0 pessoas, este modelo de governo não deu certo e, conforme já estava acertado, o filho do primeiro imperador do Brasil completou 18 anos e foi alçado ao cargo antes ocupado por seu pai. Por cerca de 40 anos a situação se acalmou, as revoluções internas foram controladas e a filha do imperador declarou a abolição dos escravos, dando início ao processo de imigração dos europeus que passaram a substituir a mão de obra escrava. Neste período não havia oposição política, somente os membros da realeza alinhados aos políticos da época. Até aí tudo bem, mas qual era o retrato da sociedade brasileira? De um lado a corte, os políticos e donos de terras, enquanto do outro lado ficavam os trabalhadores, ex-escravos e imigrantes que chegaram no país somente com a roupa do corpo. Podemos imaginar que este modelo não agradou a todos, surgindo uma oposição salvadora, que resultou na queda da monarquia e proclamação da república. Agora passamos a ter um presidente. O único detalhe é que nosso mandatário era um militar eleito pelos políticos de oposição da época e não pelo povo. Dava para imaginar que esta tomada do poder causaria alguma insatisfação. Os primeiros anos da República foram marcados por diversas revoltas populares, como por exemplo, a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul e o conflito de Canudos na Bahia. Para acalmar os ânimos, foi eleito o primeiro presidente civil do Brasil. Provavelmente uma eleição justa e transparente. Quase me esqueci. Estamos falando do Brasil. O primeiro governo civil no Brasil ficou caracterizado como o período da política café com leite, onde os políticos de São Paulo e Minas Gerais, estados produtores daqueles bens, se alternavam no poder. No final da década de 1920, uma crise econômica mundial fez com que os preços das commodities caíssem significativamente. Quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Na política, quem não tem dinheiro e poder não sobrevive. Teve início a Revolução de 1930 que resultou na queda do presidente civil e declaração do líder da Revolução como novo presidente do Brasil, o militar Getúlio Vargas, que assumiu no lugar do presidente eleito, Júlio Prestes, acomodando os interesses militares e políticos da época. Para ganhar o apoio popular o governo aprovou algumas leis que favoreciam os trabalhadores e implementavam políticas sociais.
A tomada do poder era para ser algo transitório, mas perdurou por 15 anos, permanecendo até 1946, coincidindo com o período pós-Segunda Guerra Mundial. No ano de 1946 o presidente Eurico Gaspar Dutra tomou posse. Ele havia sido ministro de guerra de Vargas. Apesar de ser um militar, o período seguiu para um caminho de aparente democratização, com a instituição da Assembleia Constituinte e a promulgação da nova Constituição do Brasil, considerada mais garantista e independente. Na eleição seguinte Getúlio Vargas voltou ao poder, com viés mais voltado ao desenvolvimento econômico, criou a Petrobras, estatizou o sistema de energia elétrica e promoveu o aumento do gasto público com investimentos em transporte, indústria e aumento da estrutura estatal. No ano de 1960 foi inaugurada a nova capital do país, Brasília. Neste período, o gasto público apresentava um crescimento exponencial e não estava indo de encontro ao modelo de governo das Forças Armadas. Este aumento do endividamento do Brasil culminou na queda do segundo governo Vargas. Em 1964 o regime militar tomou o poder e suprimiu uma série de direitos constitucionais e sociais. O controle governamental aumentou e foi implementado o sistema de bipartidarismo, arena e movimento democrático brasileiro. Polarização, só mais uma mera semelhança com os dias atuais. Não quero entrar no mérito de um governo específico, se foi bom ou ruim, muitos defenderão e outros serão contrários. Aqui fica um ponto importante para reflexão. Praticamente todas as situações ou fatos serão defendidos por alguns e condenados por outros. Precisamos analisar e não tomar partido. Não me refiro a partido político e sim à necessidade dos brasileiros de sempre escolher um lado. Não devemos decidir o que é certo e errado, na verdade o que julgamos certo e errado, nem quem é bom ou mal. Acredito que em todas as fases ocorreram coisas boas e ruins. O que deveríamos fazer é buscar o aprendizado de cada situação, independente de quem agiu, e não se posicionar com base no lado que estava no poder, mas a emoção e nossa falta de cultura não permite. De forma irônica, no período considerado de maior repressão no país foi quando iniciaram os maiores movimentos sociais e dos trabalhadores, ocasionando o surgimento de nada menos do que 3 partidos políticos com a palavra trabalhadores em seu nome: PDT, PTB e PT. Novamente, não defendo nenhum lado ou partido, somente acho incrível como este movimento segue até hoje. Sempre que um dos polos está no poder o outro tende a ganhar força até assumir o lugar. Me pergunto ao quanto os partidos são adversários ou complementares. No ano de 1994 foi promulgada uma emenda constitucional que definiu o modelo de eleições diretas para presidente do Brasil. Alguém lembra das diretas já? O que poucos sabem é que este movimento contou com a participação de políticos que ficaram anos revezando no poder após sua aprovação. Alguns permanecem até hoje, só que posteriormente se diziam adversários políticos, como por exemplo Lula e Fernando Henrique Cardoso. Tancredo Neves venceu, mas não assumiu. Faleceu antes da posse. Muitos falam em conspiração, outros, acidente. Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu. A verdade sobre este caso pouco importa. Sim, não importa o que aconteça, estamos programados por este modelo de nós e eles, aliados ou inimigos. Outro ponto é esta vontade do brasileiro em estar diante de uma conspiração, mas isto é assunto para outro vídeo. Nós brasileiros não partimos da premissa de conciliar, de compreender o outro. Precisamos sempre impor nossa posição, também chamada de ideologia ou crença. Quando alguém não concorda se torna um adversário, alguém que está do outro lado da trincheira. Partimos do pressuposto que jamais teremos qualquer ideia em comum. Temos uma grande tendência em buscar pessoas que concordem 100% com nossa posição. Vejo muitas pessoas falando direita e esquerda. Hoje direita e esquerda são estruturas muito parecidas. As duas defendem seus interesses acima de qualquer coisa. As causas defendidas muitas vezes são utópicas. Muitos dos seus membros sequer acreditam nelas, mas sabem que defendê-las trará muitos benefícios. Nosso modelo político é baseado, em parte, no livro A Arte da Guerra. Dividir para conquistar. Nosso sistema político sempre foi de rodízio. Uma classe permite que a outra fique no poder por um determinado tempo e vai se fortalecendo para tomá-lo no próximo ciclo. Mas isto não é democracia. Infelizmente tenho que dizer que não. Democracia é participação de todos e não de alguns. Quase sempre os mesmos ou seus escolhidos. O que temos no Brasil é um modelo em que 2 ou 3 grupos de pessoas disputam o poder. Brasileiro dificilmente defende ideias, defende pessoas. Tem uma adoração por ídolos, salvadores e, do outro lado, antagonistas e vilões. Nosso povo nunca participou efetivamente da política, somente foi um coadjuvante deste processo, seguindo padrões determinados pelos governantes e sua oposição. Os ditos representantes do povo, na minha visão defensores dos seus interesses, se beneficiam do modelo polarizado. Sabem que perder a próxima eleição só fará com que fiquem um tempo fora, logo retomam o que julgam ser seu. Mas qual seria uma forma de combater este modelo? Primeiro precisaríamos buscar pautas semelhantes nos grupos opostos. Participar de verdade da política. Como assim? Eu sou de esquerda e eles de direita, ou o contrário. Precisamos nos questionar se a sociedade não tem nenhuma pauta em comum. Mudanças no Código Penal, privilégios de políticos, gastos desnecessários do governo, saúde, educação, trabalho. Neste primeiro momento deveríamos evitar pautas polêmicas, não temos maturidade para debater estes temas. Resolver os problemas menos polarizados, exigir os pontos de consenso daqueles que elegemos. Infelizmente fazemos exatamente o contrário. Colocamos representantes lá e ficamos discutindo questões polêmicas e ideológicas. Parece que perdemos a racionalidade quando o assunto envolve política. Se chegarmos nesse ponto em comum podemos cobrar de todos os políticos estas pautas. Isto seria dar poder ao povo, realmente decidir o que queremos. Democracia não é futebol, onde temos que nos juntar com nossa torcida e vencer o outro lado. Precisamos unir esforços para um bem maior. Mas não,
Muitas vezes preferimos focar nossa atenção e energia em uma minoria que defende ideias delirantes para podermos taxar o lado deles como totalmente divergente do nosso. Para a grande maioria dos brasileiros pouco importa o lado que vence uma eleição. Nossas vidas não são tão impactadas como pensamos. Vamos seguir trabalhando para custear o sistema nos próximos anos, até a próxima eleição onde surgirão pessoas que dizem defender o povo. Apenas palavras vazias de quem fala o que a maioria quer ouvir. O que vai mudar nossas vidas é o nosso trabalho, esforço, aprendizado e fé em algo maior. Não dependa dos outros para ser alguém melhor. Este modelo veio desde o início da nossa nação. Sempre permitimos que terceiros dominassem o poder e tomassem as decisões por nós, enquanto ficamos divagando sobre quem veio antes, o ovo ou a galinha. Nunca tivemos um modelo de diálogo. Sempre foi o oprimido contra o opressor, anjos contra os demônios. Enquanto ficamos todos estes séculos lutando por ideologia, por migalhas, aqueles que ocupam as posições de poder usam nossa imaturidade política para se manter no topo sob o pretexto de defender nossas causas, sendo que a maior parte dos nossos problemas foram eles mesmos que criaram. Bom pessoal, gostaria de agradecer a todos pelo privilégio de dizer que, em breve vou postar a continuação deste vídeo com análise do modelo político do Brasil a partir do ano 2000, e outros vídeos sobre comportamento humano. Fiquem em paz e sigam na busca do conhecimento e da humildade.